Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos, enfim, aqui começar a leitura do livro propriamente dito, né? Do livro bíblico da Bíblia Peshitta, que é o primeiro livro aí que a gente está se propondo a estudar e avançar, né? É claro que eu não vou esperar terminar todo esse livro, toda essa Bíblia para começar um novo estudo. A ideia é que a gente pegue um dia da semana e use esse dia para fazer o estudo de um livro, né? A gente está começando com a Bíblia Peshitta, eu identifiquei assim como algo que pouca gente conhece, né? E vamos avançando, né? Vamos vendo de que forma que a gente consegue trazendo conhecimento, conversando, discutindo, tentando identificar as diferenças aí com outras Bíblias, ok? Então, a ideia é a gente ir lendo e tentando comentar, tentando entender, e ao longo do processo a gente vai percebendo como é que essa dinâmica acontece, né? Eventualmente a gente pode escolher um dia para trazer discussões, né? Para convidar alguém para falar a respeito, para abrir o chat também para que todos possam participar, a gente fazer ao vivo, né? Para que quem quiser participar também está convidado. Então vamos lá. A ideia é fazer vídeos assim não muito longos, né, para não ficar cansativo, fazer vídeos até 15 minutos, talvez um pouco mais, 15, 20 minutos, para que a gente possa também, como é uma leitura, né, para não ficar também muito denso, não ficar muito cansativo, né? Então a gente vai lendo, vai comentando e vamos avançando. Então, começando com o livro de Gênesis, né? Vocês vão ver que tem algumas palavras estranhas, né, diferentes. Algumas a gente vai percebendo o significado, outras a gente vai procurando lá atrás, naquele glossário, identificação de nomes, assim, para a gente ter uma compreensão um pouco melhor. Então, ele faz uma introdução aqui ao livro de Gênesis, né, que ele fala Arã, Cipra de Berita, se traduz como livro da criação. Bereshit, que significa em princípio. O nome Gênesis, que traduzido significa origem, procede da versão grega do Antigo Testamento. Então o nome já vem aí da versão grega do Antigo Testamento. Se considera que seu autor foi Mush, que é Moisés, né? E sua data de redação se situa cerca de 1440 a.C. É o primeiro livro da Torá ou Pentateuco. Ele relata a criação do universo, os céus e a terra, a maravilhosa obra de Allahá em 6 dias e o repouso no sétimo. A criação do ser humano, a queda de Adão, aqui ele fala Adão, e a corrupção da raça humana devido ao pecado, o dilúvio, o pacto de Allahá com Nó, Allah, né? Eu acho que ele se referia a Deus aqui com Noé, a Torre de Babel, ou Babel, né? Como nós conhecemos da nossa na Bíblia mais conhecida, né? A razão da proliferação dos idiomas, a destruição de Sodoma e Gomorra, a vida e a obra dos patriarcas, com ênfase em Abraão, Isaac e Jacob, que é Abraão, Isaac e Jacó. A promessa a Abraão da bênção para as nações em sua semente, as 12 tribos de Israel, né? Israel e Yasef no Egito, a experiência dos israelitas no Egito e o início do seu posterior êxodo a Canaã, né? Então, vocês veem que já tem os nomes aqui que vão deixando a gente mais. Quer ver? Vamos abrir aqui os nomes. Só falar aqui Moisés, né? Fala Moisés, que é o mocho que eu falei, né? É isso aí, mocho, Moisés. Então ele faz um breve resuminho aqui do que fala aí na Gênesis, né? Vamos lá, começando. Capítulo 1, Maria e sua criação, né? Deus e sua criação. Em princípio, quer ver, vamos ver aqui, Allahá, o que fala aqui. Mais uma, porque essa é uma palavra que fala muito. Deus, Allahá é Deus, a divindade, a suprema divindade, um Deus falso, uma divindade pagã, né?
Então, é o que ele se refere aqui. Então, em princípio, criou Allahá os céus e a terra. E a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo. O espírito de Allahá incubava sobre a superfície das águas. Então disse Allahá: haja luz, e houve luz. E Allahá viu que a luz era boa. Então separou Allahá a luz das trevas. E chamou Allahá a luz dia, e as trevas chamou noite. E houve a tarde, e houve a manhã. E foi amanhã um dia. Então disse Allahá: haverá uma expansão no meio das águas, para que separe as águas das águas. E fez Allahá a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam acima da expansão, e assim aconteceu. E chamou Allahá a expansão céus, e houve a tarde, e houve a manhã, e foi amanhã o segundo dia. E disse Allahá: as águas que estão debaixo dos céus se reunirão em um lugar, e apareça a parte seca, e assim aconteceu. E chamou Allahá a parte seca a terra, e a reuniu, e a reunião das águas chamou mares, e viu Allahá que era bom. Depois disse Allahá que a terra produz a vegetação, erva que produz a semente segundo sua espécie, e árvores frutíferas que produzam frutos sobre a terra, segundo sua espécie, cuja capacidade de reprodução nela esteja, e assim aconteceu. Então a terra produziu vegetação, erva que produzia semente, segundo sua espécie, árvores frutíferas que produziam frutos, segundo a sua capacidade nele, segundo sua espécie, e via Allahá que era bom. Houve a tarde e houve a manhã, e foi amanhã o terceiro dia. Então, o primeiro dia, né? O segundo dia, a criação foi avançando o terceiro dia. Então disse Allahá: haja luminares na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sirvam de sinais para as estações, para os dias e para os anos. Também sirvam como luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Depois fez Allahá 2 luminares grandes, o luminar maior para dominar durante o dia e o luminar menor para dominar durante a noite. Também fez as estrelas. Então Allahá os colocou na expansão dos céus para iluminarem a terra, para que dominem durante o dia e durante a noite, e para separarem a luz das trevas, e viu Allahá que era bom. E houve a tarde e houve a manhã, e foi amanhã o quarto dia. Em seguida disse Allahá: as águas se encham de uma grande quantidade de seres vivos, e haja aves que voem sobre a terra no firmamento dos céus. Também criou Allahá os grandes dragões e todo ser vivo que se move, dos quais se encham as águas segundo suas espécies, e toda ave alada segundo sua espécie, e viu Allahá que era bom. Então Allahá os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas que estão nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde, e houve a manhã, e foi amanhã o quinto dia. Então, o quinto dia onde criou os animais, né? Depois disse Allahá: produz a terra o ser vivo segundo sua espécie, gado, répteis e bestas da terra segundo sua espécie. E assim aconteceu. E assim fez Allahá as bestas da terra segundo sua espécie, o gado segundo sua espécie, e todos os répteis da terra segundo sua espécie, e viu Allahá que era bom. Então disse Allahá: façamos o ser humano, segundo a nossa imagem, como a nossa semelhança, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todas as bestas da terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, o ser humano foi o último, né? O sexto dia aqui. Criou, pois, Allahá o ser humano, conforme a sua imagem, a imagem de Allahá o criou, homem e mulher os criou. E Allahá os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, as aves do céu, o gado, e sobre todo ser vivo que rasteja sobre a terra. Então disse Allahá: eis que tenho dado a vós toda a erva que produz a semente a ser semeada sobre a superfície de toda a terra. E toda árvore frutífera cuja semente seja semeada servirá para mantimento. E para toda a besta do campo, a toda a ave do céu, e todo o que rasteja sobre a terra, em que há alma vivente, toda a erva verde servirá por mantimento. E assim aconteceu.
E viu Alahá tudo o que fez, e eis que era muito bom. E houve a tarde, e houve a manhã, e foi amanhã o sexto dia. Então, terminou aqui o primeiro capítulo, né? Então, vamos tentar fazer aqui uma interpretação minha, né? Obviamente que a interpretação é minha, né? Cada linha, né, religiosa, ou cada pessoa tem uma interpretação de tudo aquilo que a gente lê, né? Da minha interpretação, né? Esses dias são fases, né? Não são necessariamente dias, né? Não foi um dia, 2 dias, 3 dias, porque sabemos aí que do ponto de vista da ciência, que existem comprovações da origem do universo, da origem do planeta, e sabemos que o planeta ele vem se desenvolvendo por fases, né? Então, no meu entendimento, tivemos várias fases, né? Então, o planeta foi um planeta que ele era muito quente, não havia vida, e ele foi se desenvolvendo, e ele foi esfriando, efetivamente, e com isso foi dando oportunidade de acontecer vida. Tivemos a fase, não vou me lembrar de cabeça aqui todas as eras, né? Mas tivemos a era dos dinossauros que foram extintos, em função do meteoro, quer dizer que isso propiciou também depois o, a expansão, né, o surgimento do Homo sapiens sapiens, né, que veio também de outras descendências. Enfim, chegamos a última não, mas a fase atual, né, que seria o sexto dia, onde o homem realmente tem domínio sobre o planeta e vem desenvolvendo a sua, a sua atuação no planeta através do conhecimento, através do desenvolvimento da sua moral, né? Então, é assim que eu entendo pelo conhecimento que eu tenho, é, tanto do Evangelho quanto da doutrina espírita, que a gente vai depois falar num outro momento, aí, fazer um estudo do Evangelho segundo, na verdade, um estudo sobre o Livro dos Espíritos, né? Então, esse foi o primeiro capítulo do, desse, do livro de Gênesis. Vamos ler o segundo também, né? E a gente faz esses 2 primeiros capítulos hoje. Assim foram concluídos os céus, a terra e todos os seus exércitos. E terminou Alahá no dia sexto as suas obras que fizera, e repousou no dia sétimo de todas as suas obras que fizera. E abençoou Alahá o dia sétimo, e o santificou, que nele ele repousou de todas as suas obras que Alahá havia criado para que existissem. Estas são as origens dos céus e da terra ao serem criados, no dia que Maria, Alahá, fez os céus e a terra. E todas as árvores do campo ainda não estavam na terra, e toda a erva do campo ainda não brotara, porque Maria, Alahá, não fizera chover sobre a superfície da terra, e tampouco havia homem para trabalhar a terra. E uma fonte brotava da terra e regava toda a superfície da terra. Então formou Maria Alahá Adão do pó da terra, né? O Adão, né, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão se tornou uma alma vivente. E desde o princípio plantou Maria Alahá um jardim no Edim, e pôs ali o homem a quem ele havia formado. E Maria Alahá fez brotar da terra toda a árvore que era agradável à vista e boa para a comida. Também no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do Edim saía um rio para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pishon. Este é o que rodeia toda a região de Avilá, onde há outro. E o outro dessa região é bom. Também ali há pérolas e pedras de berilo. E o segundo rio se chama Gihon, e este é o que rodeia toda a região de Cuxa. E o terceiro rio se chama Tigre, que passa defronte da Assíria, e o Eufrates é o quarto rio. Então Maria Alahá tomou Adão e o pôs no jardim do Edim para lavrá-lo e mantê-lo. E ordenou Maria Alahá a Adão, dizendo: de todas as árvores que estão no jardim certamente comerás,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que tu comeres, dela experimentarás a morte. Então aqui ele explica, né, que foi criado Adão do pó, né, e foi dado a ele ali árvores para que ele se mantivesse, para ele que cultivasse, e ele identificou que tem uma árvore lá, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, né, que ele não pode tocar. Ali é uma árvore que é proibida para ele. Né? Então disse Maria Alahá, não é bom que Adão esteja solitário, farei para ele uma auxiliadora como ele. Então Maria Alahá formou da terra toda besta do campo e toda ave do céu e os trouxe a Adão, para ver como os chamaria. E como Adão chamou cada ser vivo, assim foi o seu nome. Então foi Adão que deu o nome dos animais, né, dos seres vivos. Adão pôs nomes a todas as espécies de gado, a toda ave do céu e a toda besta que há na terra, mas não se lhe achava mais auxiliadora como ele. Não se lhe achava uma auxiliadora como ele. E Maria Alahá fez com que um sono profundo caísse sobre Adão, e ele dormiu. Depois tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E formou Maria Alahá uma mulher da costela que tomara de Adão e trouxe ao homem. Então disse a Adão: desta vez é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque foi tomada do homem, esta será chamada mulher. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e ele se unirá à sua mulher, e os dois serão uma carne. E ambos estavam nus, Adão e a sua esposa, e não sentiam vergonha. Então, esse é o final do segundo capítulo. Então, basicamente, essa história, né, que criou a mulher através da costela de Adão, e a partir do momento em que há união entre o homem e a mulher, o homem deixa de ter, não é que ele deixa de ter, mas a união se fortalece através dessa união entre o homem e a mulher, para que haja a continuidade da vida, para que haja a continuidade da espécie, e a conexão entre pai e mãe deixa de ser a mais importante passa a ser essa conexão entre homem e mulher. É isso que, pelo menos, eu compreendo aqui desse texto, dessa parte inicial, ok? É isso por enquanto. Primeiro e segundo capítulo do Gênesis. No próximo vídeo a gente vai avançar mais um pouco. Vamos experimentando. Façam seus comentários, deixem os recados. Se vocês querem que eu aprofunde, que a gente retome algum conceito, se concordam com a minha interpretação, se não concordam, estou aberto aqui para a gente conversar e para a gente trocar ideias e com isso fortalecer o nosso conhecimento, tá bom? Obrigado por isso, abraço, até o próximo vídeo, vamos em frente.